Linha de Frente. Olá, está no ar mais um Linha de Frente nesse fim de semana. É bom demais ter a sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição. Eu sou Lívia Zanolini e vou mediar o debate aqui para você. Poucas horas após a posse na presidência dos Estados Unidos, Donald Trump promoveu um decretaço que movimentou a imprensa mundial. As ordens envolvem, entre outras áreas, o endurecimento das políticas anti-imigração ilegal, a revogação de quase 80 decretos assinados pelo presidente ou ex-presidente Joe Biden, o perdão a invasores do Capitólio, além da saída do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde. A ampliação de tarifas de importação ainda não foi além do discurso, mas Trump já fala em data para aumentar a cobrança para alguns países. O Brasil, a princípio, não estaria na lista, mas o republicano também não descarta essa possibilidade. A diplomacia e o governo brasileiros, por enquanto, observam com prudência. São mais de 200 anos de relações diplomáticas marcadas pelo pragmatismo, mesmo em períodos de mais distanciamento. No debate de hoje, vamos nos aprofundar nessa primeira semana de governo Trump, com decisões que já mexem com os mercados e preocupam os esforços globais de combate às mudanças climáticas. Comigo aqui nessas discussões, Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante de Relações Internacionais, Gustavo Menon, doutor em Relações Internacionais pelo Prolan USP, André Perfeito, economista e analista de mercado, e Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Linha de Frente. Primeira rodada, rapidinho, começando com o professor Furriela. Completamos, então, a primeira semana de governo Trump. Acima das expectativas, dentro do esperado, o que você diria, professor? Eu acredito que dentro do esperado, dentro das expectativas, e também acredito que começou a desglobalização. Professor Marcos Vinícius? Eu acredito que ele corresponde à agenda que os republicanos queriam neste mandato, justamente uma página oposta àquilo que foi o Joe Biden nos últimos anos. André? Bem, veio como esperado, né? Só que é aquela coisa, né? O diabo mora no detalhe, né? Vamos ver o que eles vão apontar agora. Professor Gustavo? Lívia, bom... Opa, eu ia falar bom dia, desculpa. Fique à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite, ao gosto do freguês. Exatamente. Dentro do esperado, dentro daquilo que estava sendo direcionado por parte dos analistas e endossando exatamente a posição dos colegas, pensando nesse tempo de protecionismo e de colapso de uma globalização neoliberal aqui diante da primeira metade do século XXI. Bom, só começamos, ainda vamos nos aprofundar em tudo que vocês disseram aqui. E vamos começar com o decretaço, então? Sem dúvidas, um dos assuntos que mais envolveram decisões polêmicas de Donald Trump nesses primeiros dias de governo foi a política migratória. A maioria das decisões tem a ver com o México. Entre as ordens de Trump, nesse sentido, estão a criação de uma força-tarefa contra crimes nas fronteiras, um decreto de emergência nacional na fronteira sul, sob a alegação de uma invasão de cartéis, criminosos e imigrantes ilegais. O texto também autoriza o uso das Forças Armadas, além da ampliação das barreiras físicas. A classificação dos cartéis como organizações terroristas, a restrição à cidadania automática para filhos de imigrantes ilegais e também temporários. Pela decisão, reconhecimento como cidadão americano só será concedido se um dos pais for cidadão ou residente legal. Além de todas essas ordens, Donald Trump também assinou a suspensão temporária do programa de admissão de refugiados, que deverá ser reavaliada a cada 90 dias. Professor Marcos Vinícius, muitas decisões polêmicas e eu diria que talvez, não sei na opinião do senhor, essa que suspende a cidadania americana foi quase que uma surpresa, não? Ou nem isso surpreendeu? É porque nos últimos anos você tem enfrentado a situação de muita gente que vai para os Estados Unidos para ter filhos lá, para que tenham a nacionalidade norte-americana e depois
com isso podem eventualmente se beneficiar do sistema do país. Então, essa é uma das inúmeras razões que a questão migratória tem criado esse tipo de situação. Claro que existem preocupações com relação à situação econômica, se vai haver falta de mão de obra, como é que isso vai ser operacionalizado dentro da sociedade norte-americana. Mas o que a gente nota é que americanos e europeus enfrentam essa questão da imigração com grande preocupação. Os europeus, obviamente, por uma situação cultural, o medo de que você eventualmente tenha uma islamização da Europa. E no caso que você observa nos Estados Unidos, é um medo até de uma latinização, né? Porque você tem uma quantidade muito grande de latinos que vão para os Estados Unidos, mas principalmente a grande dúvida é a questão da violência que tem aumentado nos Estados Unidos e que o Trump, de alguma forma, associou também à questão migratória. Essa associação, e aí o professor Marcos Vinícius, professor Furriela, tocou num ponto. Essa associação da criminalidade, do avanço da criminalidade com uma imigração ilegal, ela é quase que generalizada pelo governo Trump. Faz sentido essa generalização ou há um exagero? Bom, primeiro eu queria só complementar um ponto aí do professor, que é o seguinte: tem um problema técnico-jurídico no decreto do Trump, determinando que não vale mais um dispositivo constitucional que determina há 150 anos que quem nasce em território americano tem aquela nacionalidade. Qual é o problema aqui? O problema não é reformar a norma constitucional, mas não dá para reformar via decreto, que é uma norma inferior. Esse já é o primeiro ponto. Se refere à cidadania americana automática, né? Isso, exatamente, a cidadania automática. O que acontece? Por força de uma emenda constitucional, a de número 14, né, que a Constituição americana é muito enxuta, né, bem enxuta, e tem lá algumas inclusões que são as tais das emendas. Houve a determinação da cidadania automática para os que nascem lá. Então, para reformar, para mudar, para revogar ou para alterar parcialmente, como é o caso, precisaria emendar a Constituição. E um decreto não tem essa força. E tem um outro ponto que é curioso a respeito dos Estados Unidos, que por força de como o país foi formado, que foram 13 colônias britânicas que ficaram independentes e formaram um país, até por isso que tem esse nome, Estados Unidos da América, depois vieram outros territórios. Dependendo do dispositivo, você precisa de concordância também da maior parte dos estados. É o caso dessa. Então, 3/4 dos estados americanos, pela interpretação de alguns juristas, precisariam também aquecer, concordar com uma autorização desse tamanho. Agora, no mínimo, precisaria ser emenda constitucional. Mas essa questão, acredito que também teria que entrar nisso. Então, já temos aí um ponto. E a gente já teve uma decisão judicial que suspendeu o decreto, justamente porque é inconstitucional. Nessa quinta-feira, né? Exato. Então, a ideia é a seguinte: quer fazer uma reformulação desse tipo, sem problemas, mas tem um encaminhamento próprio pelo Congresso americano, reforma constitucional, e depois pelos estados. Agora, falando em relação aí à criminalidade, né, essa associação direta, ela não deveria acontecer dessa forma, porque você não tem indicadores próprios disso. A maior parte dos imigrantes, daqueles que vão aos Estados Unidos, obviamente que vão para trabalhar, para conseguir uma ascensão social. É um país com desemprego baixíssimo, 3%, né? Aqui nós temos um grande economista, mas é pleno emprego, né? Salvo engano, ou até mais do que isso. Então, você tem essa disposição, essa é a grande atratividade. Inclusive para quem pede asilo e refúgio. Porque quem está pedindo asilo e refúgio, a maior parte, não é perseguido, o que daria esse direito. O refugiado é aquele que é perseguido por qualquer motivo injusto, perseguição por opção religiosa, opção sexual e etc. E o asilado por perseguição política. Mas muita gente pede esse benefício para poder ficar no território. E às vezes não tem. Mas, de qualquer forma, a lógica toda é uma imigração que tem como propósito buscar uma ascensão social pela atividade econômica. Então, assim, deve ter quem vai lá para praticar crimes, eu não duvido. Né? Você tem entre 11 e 15 milhões de ilegais no país. Então, nesse universo, pode ter de tudo. Mas, como regra geral, não é esse o propósito inicial das pessoas que vão lá. Então, acho que essa ligação, essa associação não faz sentido em grandes números, que seja o maior causador de problemas de criminalidade.
Outro ponto importante é que a maior parte desses cartéis que ele decretou como grupos terroristas, eles atuam fora dos Estados Unidos. O objetivo deles é acessar o mercado americano e cometer os crimes para conseguir produzir as drogas que serão exportadas fora de lá. Então, eles fazem isso no México, eles fazem, hoje em menor grau, na Colômbia, ainda fazem bastante no Peru, não dentro do território americano. Deve ter aí alguma associação a crime, sim, mas eu acho que não nos grandes números. Agora, entre essas medidas, eu tô louca para perguntar de impacto econômico para o André, mas eu quero encerrar essa discussão antes de falar do impacto econômico, professor Gustavo. Nesse ponto, justamente, que a gente está discutindo sobre... Até me perdi. Fui falar da economia e me perdi. A gente estava falando, professor... A gente estava falando da associação com a criminalidade e da imigração. E também da norma que concede automaticamente a nacionalidade a quem nasce em território americano. Te agradeço. É sobre isso que eu vou tocar com o professor. Tinha me perdido. Existem alguns argumentos que, segundo muitos especialistas, podem ser usados pelo governo Trump para justificar esse decreto, apesar da emenda constitucional, que é colocar esses imigrantes ilegais como invasores. Se eles forem colocados como invasores, segundo esses entendimentos, essas crianças nascidas desses invasores não teriam direito, segundo esse entendimento, a essa cidadania automática. Pode colar esse argumento para dar uma legalidade, vamos colocar assim, para esse decreto? Para que não seja assim tão derrubado? Acredito que não, Lívia. Do ponto de vista do recrudescimento das políticas migratórias frente ao governo Donald Trump, governo Trump 2.0, observe que esse pleito na agenda doméstica trata-se de um pleito bastante sensível, já que nós estamos falando de grande parte da força de trabalho que atua no mercado estadunidense no sentido de operacionalizar trabalhos que são trabalhos do dia a dia, que são trabalhos importantes para o próprio funcionamento e desenvolvimento dessa grande economia. Em termos jurídicos, veja que já houve um aceno exatamente na cerimônia de posse, na assinatura desses decretos, mas há também uma série de resistências que estão sendo travadas por parte da comunidade internacional. A União Europeia já se posicionou contrária exatamente a uma série desses decretos e também houve um aceno muito importante por parte da atual presidente do México, Claudia Sheinbaum, que disse que a política daquele país será uma política não só de acolhida, mas seguindo em linha com os princípios do direito internacional, em linha também com os aspectos de acolhida, de abrigo, daquele país que sempre houve ali rusgas diplomáticas nessa travessia do México para os Estados Unidos. Houve também uma tentativa por parte do presidente Donald Trump de acenar para a questão da imigração ilegal. Ele quer exatamente passar esse discurso, quer ecoar exatamente essa narrativa no sentido de dizer que esses imigrantes ilegais acabam absorvendo parte da mão de obra, da força de trabalho do mercado daquele país, mas sem dúvidas nenhuma que essas medidas jurídicas serão contestadas na Suprema Corte, serão alvo exatamente de uma série de resistências, não só em termos jurídicos, mas também por parte de outros governos. Como que nessa tentativa de isolar os Estados Unidos de uma ordem multilateral, sem dúvidas nenhuma, os órgãos regionais e multilaterais devem atuar no sentido de pressionar o governo dos Estados Unidos diante dessa iniciativa, que é uma iniciativa bastante controversa durante os primeiros dias de governo de Donald Trump. Agora, André, o professor Furriela tocou no ponto do plano emprego e eu já li muitas análises dizendo que a economia americana precisa dos imigrantes. É por aí? Eu acho que é bem. Primeiro, quando eu comecei a nossa fala, eu disse que o diabo mora no detalhe, deu para ver que um detalhe ali já desqualifica essa fala do Trump. Essa questão dos imigrantes, só para falar um pouco antes disso, para depois chegar, ela tem uma cara muito retórica. Parece muitos argumentos que foram usados para o Brexit, por exemplo. Que a gente ouviu aquelas histórias, que isso daí... Isso não quer dizer que os americanos não tenham a possibilidade de determinar suas próprias regras de fronteira. Estava uma bagunça, resposta sim. Mas por que eu estou colocando isso? Porque parece, para mim, muito
um instrumento de publicidade. Exemplo disso, tinha a página da Casa Branca em espanhol, não sei se vocês viram isso, né? Quando a pessoa clicava lá em espanhol, não estava, mas a página, ao invés de estar o botãozinho Home, estava escrito Go Home. Só isso, assim, tipo, na cara. Você contar o gesto bastante delicado, equivocado do Elon Musk, que reitera esse sentimento. Mas por que eu estou colocando isso de forma clara? Porque a dificuldade de ler o Trump é assim, o que é o jogo que ele joga de rede social, da questão do jogo dele com os grupos dele de interesse, né? Que ele faz com maestria. Pode parecer loucura, mas tem... Freud, né? Toda loucura tem método, né? Nesse caso, está muito bem determinado, desenhado isso. Dito isso, né? As medidas que ele já adotou a respeito da fronteira sul são fortes. Está proibida a entrada, eles não estão mais liberando. Qual o efeito disso? Você tem uma questão no mundo inteiro que a taxa de natalidade está caindo. Isso é um problema para os alemães, para os europeus. Nós, brasileiros, já estamos abaixo de 2, está em 1,74. Então, isso daí cria uma pressão adicional a respeito do custo do trabalho. Mas isso daí a gente vai debater um pouco mais para frente. O problema do trumpismo... Eu vou primeiro falar a vantagem econômica. A vantagem do Trump é que ele vai dar um choque, um freio de arrumação em vários temas. Eu acho que o mundo pode crescer nesse curto prazo só dele ter falado, olha, levantei a mão, é assim que vai ser, que a banda vai tocar, etc e tal. Mas a questão dos migrantes é muito claro disso. Por exemplo, ele fala Make America Great Again. Lindo. Só que ele está querendo tentar trazer ou resgatar um tipo de emprego, relação com o mundo do trabalho, que é de 40 anos atrás. Não existe. Você mudou, né? Você pode tirar todos os imigrantes. Amanhã você faz assim, ó, pum, sumiu todos os imigrantes. Não vai voltar a ter lanchonete, drive-in, né, que era meio anos 50 e as pessoas cantando, sei lá, qualquer música de rock daquela época. Não vai, acabou. Ele tenta resgatar essa melancolia com esse tipo de discurso. No curto prazo, ao fechar, isso pode gerar algumas pressões inflacionárias, sim, por lá. Tanto é que o receio de muitos economistas, da qual eu também faço parte, que a taxa de juros norte-americana, que teria tudo para continuar caindo, não está. E aí isso daí é uma questão. Mas isso que vai ser a dificuldade do Trump e também a delícia de analisar Donald Trump, porque tem, né, esse jeitão dele... Que é o jeitão dele. De novo, eu não quero nem criticá-lo no sentido que ele está falando bobagem. Eu não acho que ele representa o coração de muitos americanos, mas ele joga com isso. Colocou no primeiro dia, será um negócio que é inconstitucional, nitidamente, e que vai contra o espírito dos Estados Unidos da América. E que se tenta encontrar argumentos, como eu citei agora para o professor Gustavo, para tentar contornar essa situação. Mas acredito que todos concordam que dificilmente vai ser possível, com esses argumentos, contornar a Constituição. Alguém discorda aqui? Tem só um ponto que eu queria completar aí, que é curioso, né? Vem algumas ilegalidades, é complexo, entendeu, Trump? Não é uma coisa muito simples, não, como o André falou. Mas, de qualquer forma, né, você tem aí esse ato ilegal, claramente ilegal, que acredito que ele sabia que era, né, porque ele tem assessores lá que sabem de direito tanto quanto a gente. Mas, de qualquer forma, essas decretações de deportação, elas significam algo que um ilegal está sujeito a todo dia, né? Então, assim, tem nada fora do contexto. A deportação é a medida jurídica de saída compulsória adequada para quem é irregular. Então, não tem extradição, expulsão, outros que não se aplicam. Então, está sujeito. Então, qualquer um desses, ao ser irregular, já estava sujeito a qualquer momento a isso. Então, as medidas, algumas das que ele toma, né, de fazer mobilização para essas fiscalizações, etc., elas são atos administrativos do poder dele. Porque essas pessoas, repetindo, quem é ilegal, seja nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar, está sujeito a ser pego e deportado, ele é irregular, né? Então, acho que nessa parte ele transita com o que ele pode fazer, sim, né? Essa mobilização toda, uma resistência alguma outra, que alguns estados estão falando que a polícia não vai fazer e tudo mais, ok. Mas essa mobilização administrativa não tem nada de irregular, porque as pessoas é que são ilegais no país. Sim. Professor Marcos Vinícius, tivemos nessa semana uma decisão, uma aprovação no Congresso americano de detenção para acusados de crimes, imigrantes acusados de cometer crimes dentro dos Estados Unidos, que vem nesse timing em linha com essas decisões tomadas pelo presidente Donald Trump. Isso mostra que decisões que dependerem, por mais que possam parecer decisões muito drásticas, vamos colocar nesses termos, que dependerem de uma aprovação do Congresso Nacional
vão passar com facilidade? Dá para ter essa interpretação? Bem, ele tem a maioria no Congresso, né? Tanto na Câmara de Deputados como no Senado, mas eu acho também que tem a questão se é constitucional, se precisa você fazer uma emenda constitucional alterando isso, ou se cabe a decisão da Suprema Corte. Então, se for uma decisão da Suprema Corte, ele tem a maioria, então esse caso vai ser levado também à Suprema Corte com relação àquilo que pode ser feito ou não. Então, essa é sempre uma dúvida que tem nessa questão constitucional, se ela é necessariamente parte de uma necessidade de uma emenda, ou se você pode levar a discussão, e a Suprema Corte nos Estados Unidos decide absolutamente inúmeras coisas que nós acharíamos também estranhas nesse processo. Então, você tem esse aspecto. E a gente não pode esquecer, e aqui é uma coisa muito relevante enfatizar, que a situação da imigração nos Estados Unidos não é uma agenda puramente republicana ou trumpista. O maior deportador da história recente dos Estados Unidos foi Barack Obama. E nós não podemos esquecer que este foi um fator muito importante da administração Obama, que deportou milhares de ilegais. Então, não é uma agenda exclusiva do Trump. O que o Trump faz é refletir aquilo que é o momento dos Estados Unidos, que não é só norte-americano. Se nós pensarmos na questão europeia, a Europa tem até uma postura muito sem vergonha com relação a essa questão da imigração, porque ela paga para terceiros reterem os estrangeiros. Paga para a Turquia, sim, paga para os... Terceiriza. Faz um monte de coisa. Os australianos fazem a mesma coisa. Então, o Trump, pelo menos, está sendo mais sincero nessa atuação e menos hipócrita. Temos que fazer um muro e impedir a imigração. O grande problema é que você tem a América Central, que não consegue resolver os seus problemas, que é o grande fornecedor dessa questão de imigração. Agora, nesse sentido, ele pode fazer algumas coisas? Pode. Aí o que nós temos justamente é todo o processo que você vai ter, justamente muito semelhante àquilo que nós vimos no passado com relação ao governo Trump, as organizações não governamentais falando, a pressão internacional, mas algumas coisas a gente sabe que está no íntimo do cidadão norte-americano, que acha que a imigração hoje em dia é um problema nos Estados Unidos. Talvez tenha faltado. Até mesmo o imigrante legal, hein? O maior inimigo, eu sempre falo, o maior inimigo do imigrante legal é o imigrante legal. Porque ele acha que ele chegou lá e está sendo afetado negativamente pela imagem do imigrante legal. Exatamente. E eu até me esqueci de mencionar uma palavra nessa lei que foi aprovada nessa semana pelo Congresso americano, que aprova a detenção de imigrantes acusados. Nem me lembro se eu cheguei a falar essa palavra. E foi o que gerou muita polêmica, porque qualquer um pode acusar. Qualquer um pode acusar. A gente não está falando de alguém que foi julgado e considerado, condenado por um crime praticado nos Estados Unidos. E aí eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso também, professor. Se não foi uma decisão drástica que teve aprovação do Congresso americano. Em princípio, você deveria cair em todo o processo assim, no devido processo legal. Exato. Isso deveria seguir uma determinada ordem. O americano nato teria esse tipo de situação, não é? Mas o que nós observamos é que na questão da deportação do estrangeiro, existe este ânimo coletivo que, de alguma forma, faz com que estas situações de exceção virem uma regra. Então, este que é o grande desafio sempre nesse processo todo. E muita gente vai alegar que ele está indo contrariamente ao devido processo legal em toda a situação, mas não há dúvida de que contará, neste momento, mesmo se estiver atuando nesse sentido, ele tem a possibilidade de contar com o apoio do Congresso, do Senado, da Suprema Corte dos Estados Unidos e de uma opinião pública que, tanto democrata como republicana, tem problemas sérios com a questão migratória. Gustavo, vou seguir com mais decretos e quero começar com você as análises desses próximos, tá? No quesito mudanças climáticas, uma das primeiras ordens de Trump foi a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Durante o primeiro mandato, o presidente já havia retirado o país do acordo sob a alegação de que a medida prejudicava a economia americana e beneficiava outros países às custas dos americanos. O principal objetivo do tratado é manter o aquecimento global do planeta em até 2 graus Celsius até o final do século. A saída do país só deve ser oficializada após a confirmação da ONU. E, para além disso, Trump revogou imediatamente o Plano de Financiamento Climático Internacional. Na decisão, ele argumentou que os acordos energéticos internacionais
deverão priorizar a eficiência econômica, a promoção da prosperidade americana, a escolha do consumidor e a restrição fiscal em todos os compromissos estrangeiros que dizem respeito à política energética. Outra medida nessa área foi o decreto de emergência energética, que incentiva a produção de petróleo e gás para combater a inflação. O presidente americano também incluiu novas perfurações no Alasca e no Oceano Ártico. O texto também flexibiliza a emissão de licenças ambientais para a produção de energia e derruba um decreto que tinha como meta o aumento da circulação de veículos elétricos. E aí, esse conjunto de decretos nessa área, professor Gustavo, está sendo visto esse conjunto como um desmonte de políticas de combate às mudanças climáticas que foram implementadas nos últimos anos, claro, especialmente no governo de Joe Biden. Está correta essa análise? Sem dúvidas, Lívia, porque, em grande medida, esse desmonte da agenda ambiental frente à realidade estadunidense acaba impactando em termos globais, não só nos efeitos e nos impactos das mudanças climáticas, mas o peso dos Estados Unidos em termos dessa agenda. Vale ressaltar que no ano de 2025, a gente tem aqui na realidade brasileira uma grande conferência prevista para novembro, no coração da Amazônia, na cidade de Belém, que é a COP30. E a saída dos Estados Unidos diante dessa grande conferência, obviamente que tem um impacto significativo. Observem que a gente está falando aqui de um dos maiores emissores de gases poluentes, de gases nocivos ao meio ambiente, e como que essas medidas elas acabam convergindo com um certo espírito, com um certo tom de negacionismo climático, Lívia. Podemos observar, por exemplo, na instauração desses decretos, como que há uma prioridade exatamente nessa economia de combustíveis fósseis, que foram exatamente aqueles financiadores de campanha. Quando nós olhamos exatamente para as frações de classes que estão por detrás desse novo governo de Donald Trump, de um lado nós temos exatamente os grandes empresários, aqueles que estão ligados às novas tecnologias, à inteligência artificial, mas todos esses magnatas do petróleo que apostam exatamente nessa reindustrialização estadunidense, acredito que acabaram nutrindo não só essa agenda, mas essa plataforma política que acabou se consubstanciando nesses primeiros decretos da primeira semana do governo Donald Trump. Tem se falado muito, né, a frase Trump e também aliados. Drill, baby, drill. Então, a ideia agora, e eu trouxe essa informação agora, é combater a inflação, dentre outras questões econômicas, incentivando a produção de petróleo, de gás, incentivando esses investimentos em combustíveis fósseis. É por aí e realmente tem esse potencial de combater a inflação e ajudar a alavancar a economia? Bem, vou responder primeiro essa parte. Sim, tem. Se você aumentar a oferta de petróleo lá, você pode atenuar alguns desses efeitos, né? Essa medida do Trump de tentar reduzir o Inflation Act, né, que ele chamou, né, de reduzir desse jeito, pode dar efeito. Vai ser agora no curto prazo? Resposta, não. Como tudo no Trump, é engraçado. Mas a gente vive num mundo, assim, ele sai do Acordo de Paris, mas é óbvio, ele está querendo a Groenlândia, né, tem que gelar aquele negócio para eles, né? É disso que ele está falando. A gente não pode ignorar que o Trump é uma pessoa absolutamente determinada dentro de um projeto que quer recolocar os Estados Unidos à força, como a potência hegemônica. É esse desconforto que existe no coração do americano, que eu acho que passa por todas as outras esferas, inclusive da imigração, coisas do tipo. A dúvida é, ele vai conseguir fazer isso? A resposta é não, ele não vai conseguir fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tipo de a atuação que ele está fazendo é como se ele pudesse ser, ou continuar sendo, a grande potência mundial sem se responsabilizar pelos atributos de uma potência mundial. Não tem como isso. A questão da discussão toda a respeito da OTAN. A OTAN existe porque é um acordo pós-Segunda Guerra onde estabeleceu a hegemonia dos Estados Unidos. Assim, ele vai ter que fazer toda essa volta para fazer esse processo de reindustrialização, que seja. Isso não quer dizer que não tem efeito no curto prazo. No curto prazo, ele vai fazer a economia americana, eu acho que andar mais forte. Quer ver um exemplo? Drill, baby, drill. Então, isso daí quer dizer, você
Quero comprar broca para furar petróleo. Tem, não tem? Não. Então manda produzir, que eu quero isso daí também. Não manda trazer de lá. Preciso... De um jeito ou de outro, né? Isso daí já gera algumas coisas assim a curto prazo mesmo, né? Mesmo a questão que ele estava falando sair do Acordo de Paris, eu não lembro quanto era o acordo do Fundo Climático em valores. Em Azerbaijão, foi firmado por último Isso, agora? que eu não lembro o valor, mas 300 bi. 300 mas queriam 1 trilhão, Queriam né? 1 trilhão. Ou seja, ele colocou 300 bi no bolso, é isso? Não, Não, então é isso, no fundo é isso. Você entende? Ele está falando, ó, check, não vou pagar isso, não vou pagar aquilo. Legal, só que aí sim, você está abrindo o papel de organizar o mundo. Isso que se espera de uma superpotência. Porque toda a comunidade das nações espera esse tipo de diálogo, senão aí vai começar a ficar mais tenso. Como ele não consegue, na minha opinião, voltar ao mundo do trabalho de 40 anos atrás, que é o sonho dos americanos médios, é uma pena, acabou. Não tem como. Aqui no Brasil a gente já sabe disso com a quantidade de entregador e de motorista de aplicativo. Lá também é a mesma coisa. Não, mas é o engraçado... Não, é esse que é o ponto. O engraçado é que ninguém vê o benefício, né? Porque tem, assim, um saudosismo de um momento de tipos de emprego que hoje você tem possibilidades melhores para o cidadão americano. Sim. Ele tem oportunidades de trabalhar em colocações mais interessantes, você pegar a renda, padrão de vida, né? Então, ele está querendo desmontar um projeto... Acho que não totalmente, acho que um pouco é discurso, mas é um projeto que fazer com que o americano tivesse atuações profissionais melhores, que o americano tivesse uma renda melhor e que o americano comprasse produtos mais baratos porque seria industrializado na China, com uma mão de obra baratíssima. Né? Quando Nixon foi à China nos anos 70, foi para montar esse tal desse projeto. Né? Não estou dizendo que ele está errado em algumas medidas, até falei na questão da deportação, aí, né? Quer fazer, dá para fazer. Mas havia um projeto ali. Né? Que fica parecendo que no passado era mais interessante para um americano ter aquelas funções. Mas esse projeto dele, por que eu falei que vai dar inflação? Não quer dizer que fechar a fronteira sul vai dar inflação agora. O problema é que existiam pessoas que pensaram o seguinte, olha, no processo de globalização, a gente vai produzir já mais barato. Se é mais barato aqui... Americano, ele é, sei lá, entrando aqui, quanto vai custar uma jaqueta do New York Knicks agora quando os Estados Unidos importar mais da China? Estão topando comprar isso? Então, lanchonete McDonald's, só para citar, ou qualquer lanchonete, não vai ter mais totem para atender, vai ter que ter um atendente lá, que vai ter uma namorada que é cheerleader de um colégio e ele vai jogar futebol americano no final de semana? Isso que é o grau de delírio desse cara. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que se preparar para saber jogar. Eu estou otimista com o Trump. Pode parecer que eu estou pessimista, não, eu sou otimista. No curto prazo vai gerar incentivo. Vai gerar porque ele vai ter que reorganizar, isso daí vai forçar toda uma série de discussões. É sustentável, André? Essa que é a minha resposta, eu acho que não. Aí a preocupação minha não é em 2025, eu quero ver lá em 2025, 26, 27, 28. Aí que é o debate, mas mesmo porque ele não vai poder concorrer. Mas entende o meu desconforto? Esse é um pouco da parte. Eu acredito que a situação é um pouco mais aprofundado. Vamos pensar assim, hoje em dia os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. O maior vendedor é a Arábia Saudita, o maior produtor são os Estados Unidos da América. Com isso, ele conseguiu, até desde a época do Obama, a gente vai se lembrar que os americanos basicamente começaram a puxar o freio de mão no Oriente Médio porque não tinham mais interesse na questão do petróleo. Então, hoje em dia, os Estados Unidos têm e se sentem em cima de uma quantidade enorme de petróleo no mundo, que interessa para eles continuar comercializando porque precisam de clientes no mundo inteiro. Carro elétrico é um problema para eles. Segunda coisa, então, por isso que a gente começa a observar um retorno e uma ênfase na questão da economia dos combustíveis fósseis. Porque vamos pensar assim, eu me lembro muito bem quando foi aprovado o protocolo de Kyoto, que chegou no Senado dos Estados Unidos e 92 senadores republicanos e democratas se opuseram. Porque justamente na questão do protocolo de Kyoto não havia restrição a emissões vindas da Índia e da China, e justamente um dos problemas com os norte-americanos era o crescimento de Índia e China, que eventualmente poderiam causar impactos econômicos ruins nos Estados Unidos, o que de fato aconteceu. Né? Se nós olharmos depois no processo, na década de 90, o grande boom que a China teve na década de 2000, nós notamos que estas medidas que não foram implementadas, de alguma forma, permitiram que China e Índia crescessem economicamente. E quando nós olhamos agora, e o André sabe isso melhor do que eu, na economia verde, na tecnologia verde, quem ganha são os chineses.
não são os norte-americanos. A tecnologia é chinesa. Os carros elétricos melhores que nós vamos ter nos próximos anos não são BMW, não é Mercedes, não é nenhuma dessas marcas, são marcas chinesas. E aí você começa a ver o quanto, por exemplo, o carro elétrico, ele ele tira toda a questão da dependência do dólar global. Você começa a alterar essa questão da necessidade do petrodólar. Então, o que o Trump começa a ver? Ele vê que aquela economia do combustível fóssil, que é a economia do século XX, na economia verde começa a desaparecer e isto consolida a posição chinesa no seu crescimento global, porque a tecnologia verde, isso é muito importante, que a gente tenha muito claro, não vem dos Estados Unidos. Ela vai ser produzida, painéis solares, tudo isso vai vir da China. Então ele perde esta primazia. Deixa eu entender, é muito além do negacionismo. Muito mais. É mais uma questão de interesses econômicos. Claro, e de a perpetuidade da hegemonia econômica dos Estados Unidos. Até porque na questão militar, o Furriela pode falar muito bem, com a questão da guerra cibernética, porta-aviões se torna mais irrelevante. Porque você pode causar muito mais dano para um país na questão cibernética do que com porta-aviões. Mas esse é o meu ponto, só para reforçar aqui, que a ideia é o seguinte, percebe que ele busca ineficiência? Ele posa de liberal e vai justamente contra as iniciativas do mundo que são mais eficientes que ele. Ele está querendo passar uma ideia de novo, como se ele fosse o arauto do liberalismo, e não é, ele é um populista. Agora é o seguinte, a avaliação de um populista quer dizer que não gera crescimento, de novo como economista, mentira, gera crescimento no curto prazo. Pega a experiência europeia na década de 30, né? Não preciso nem entrar aqui nos detalhes, todo mundo sabe o que eu estou falando. Agora o que eu quero dizer com isso é o seguinte, esse tipo de coisa é anti-eficiência. Ele está, agora mesmo, essa semana, essa questão da inteligência artificial, tudo isso, ele apresentou um projeto junto com Altman da OpenAI, da Oracle e esqueci o banqueiro agora, não me veio... Microsoft também. Não, a Microsoft também estava. $500 bilhões, toma aí para vocês fazerem o maior parque de inteligência artificial. Ele está querendo jogar, mas ele sabe que ele perdeu. E aí ele veio e vira para os BRICS e mostra o dente, por isso que eu sou otimista com o Brasil, porque só para resgatar isso. Que país do mundo pode ser BRICS e ocidental ao mesmo tempo? A gente está na esquina do negócio. A gente pode ganhar dinheiro dos dois lados. Mas por que eu estou colocando esse negócio? Porque existe aí uma preocupação real que um dos últimos espólios do Império Americano, além do Exército, que eu não sei essa parte tecnológica, eu realmente não sei se isso daí consegue desativar ou desarticular um porta-aviões. Mas a última desses espólios é a moeda americana, sendo a grande moeda de reserva de valor. E ele já mandou avisar o Trump que se os BRICS se inventarem em gracinha de inventar a moeda própria, ele vai para cima. Taxar com 100%. Então, assim, essa é a briga. Agora, assim, o populista desse jeito, que está conectado com o povo, não vou nem entrar no mar, está conectado com o povo, ele necessariamente não gera crescimento a curto prazo? Não, ele gera crescimento a curto prazo. É sustentável? A história diz que não. Geralmente você tem que dar uma guerra para dar uma saída para isso, mas eu espero que a gente não chegue nesse ponto, né? Ou que a gente faça um outro programa para discutir isso. Né? Vou levantar uma questão, quero ouvir Gustavo e também o professor Furriela, rapidinho para a gente passar para outros decretos. Nessa esteira de que, nesse momento, os Estados Unidos, por negacionismo ou interesses econômicos, ou por negacionismo e interesses econômicos, podem escolher, vai fomentar ainda mais a produção de petróleo, produção de gás, produção de combustíveis fósseis por meio do petróleo. Alexandre Silveira falou nessa semana, ministro de Minas e Energia brasileiro, de que isso é uma oportunidade para o Brasil, como potência produtora de energia limpa, se sobressair para o mundo. É um argumento válido para vocês? Primeiro Gustavo, depois Furriela. Sem dúvidas, Lívia. Quando a gente olha para a atuação da política externa brasileira, há uma prioridade em termos de descarbonizar a economia nacional. Isso acabou se cristalizando não só na agenda do Ministério do Meio Ambiente, mas uma agenda transversal que passou exatamente no ano passado, em 2024, pela própria experiência do G20, algo que foi apontado pelos grandes chefes de Estado que estiveram na cidade do Rio de Janeiro. Vale recordar que no ano passado o presidente Joe Biden estava aqui no Brasil e acenou exatamente para o Fundo da Amazônia. Acenou para a reativação de programas em prol do desenvolvimento sustentável,
conectados exatamente com a Agenda 2020 e 2030. Com menos generosidade do que queríamos, na implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, muito aquém daquilo que era esperado pelo governo brasileiro. No entanto, existia certas convergências quando nós estamos falando da prioridade da agenda da política externa brasileira e a atuação do Partido Democrata à frente da presidência naquele momento. Agora, há incongruências, há nitidamente uma tensão, uma contradição em termos de agenda ambiental e que vai comprometer, sem dúvidas nenhuma, a realidade desse chamado Sul Global. Como que há, por parte das economias emergentes, toda uma atuação em termos de se promover uma transição energética justa, é exatamente isso que ficou consubstanciado na pauta do G20 no ano passado e deve se perpetuar com o Brasil na presidência dos BRICS em 2025. Então a gente está num momento bastante sensível das relações internacionais e na atuação da política externa brasileira, porque o ano de 2025 é um ano onde o Brasil não só está à frente da COP30, mas está à frente também da presidência pro tempore do Mercosul e a presidência dos BRICS. Então veja que o Brasil terá que contornar toda essa tentativa estadunidense de apostar, de resgatar uma economia do petróleo. E, obviamente, que isso se cristalizou também, Lívia, nos fomentadores, naqueles que financiaram a própria campanha de Donald Trump. Porque os Estados Unidos sabem que essa competição, essa agenda de transição energética, a China despontou significativamente nas relações internacionais e deve continuar apostando no fomento do multilateralismo em detrimento exatamente dessa posição dos Estados Unidos. Para fechar, a oportunidade para o Brasil? Eu acho que são... Sim, mas eu acho que são três situações aqui. A primeira, ambientalmente falando, em relação à matriz limpa, o Brasil tem a maior parte da sua matriz limpa. E é gozado que ela foi construída justamente por causa das crises do petróleo lá dos anos 70. Por quê? Porque a gente era grande importador de petróleo e a gente partiu para construir usinas hidrelétricas e para fazer o programa do álcool, que hoje em dia chama etanol. Então, mas de qualquer forma isso gerou ao Brasil a maior parte da sua geração energética, uma geração limpa, e hoje em dia também está crescendo bastante a eólica, né, um mercado grande, a solar um pouco menos. Mas, de qualquer forma, a gente está nessa agenda. Mas essa agenda é importantíssima, mas ela é muito mais uma agenda brasileira. Em termos ambientais, internacionais, eu acho que a grande sacada do que o Brasil pode oferecer é nas compensações, aí entra o mercado de carbono. Porque o que você tem? Esses países emitindo mais gases do que poderiam, descumprindo qualquer compromisso internacional que você possa imaginar, causando efeito, só que eles têm duas saídas, uma redução tecnológica de emissão e a outra fazer compensação. Fazer compensação é com a gente. Então, acho que o Brasil tem muito a oferecer, né, para o mundo em termos de colaborar com esse problema ambiental, legal, mas muito também a ganhar nesse mercado de crédito de carbono. Se os Estados Unidos não entrarem nessa agenda, a gente prejudica um pouco que esse mercado funcione. Se o mercado funcionar, a gente ganha muito e a gente colabora com o mundo. Mas tem uma outra situação aqui que eu acho que tem a ver também com a discussão, é que o Brasil também tem uma indústria de petróleo importante, né, para a sua economia e que precisa com que o petróleo ainda seja relevante para poder rodar um pouco melhor. Só que tem um ponto aí que me preocupa, que é o seguinte: se o petróleo também tiver um preço, uma cotação muito baixa do mercado internacional, explorar no Brasil é um problema. Né? A nossa exploração de petróleo, aí essa offshore, ela é caríssima. O petróleo brasileiro não tem muito boa qualidade e ele tem o drill aí, o que o Trump falou. Drill baby, drill. O drill baby nosso é caro, né? Então, a gente precisa também que a cotação esteja aí do barril, né, que é o que se usa, um pouco alta para valer a pena. Mas esse é um mercado também onde o Brasil precisa jogar e não é nada limpo em termos ambientais, mas a gente tem um interesse econômico. Mas eu acho que esses três cenários fazem parte do que o Brasil tem que olhar nesses acordos ambientais. Além da retirada do Acordo de Paris, Donald Trump também decretou a saída do país da Organização Mundial da Saúde. O presidente americano alegou uma má gestão da OMS na pandemia de Covid-19 e disse que os Estados Unidos pagam injustamente mais do que a China ao organismo da ONU.
Em resposta, o órgão lamentou a saída, afirmou que espera que o republicano reconsidere a decisão e também se disse disposto a estabelecer um diálogo para manter a parceria entre as duas partes. De acordo com o órgão ainda, a continuidade do acordo é essencial para a saúde e bem-estar de milhões de pessoas ao redor do mundo. Precisamos ficar preocupados com essa decisão, professor Marcos Vinícius? É só por causa da Covid, né? Mas é interessante que a gente culpa a OMS pela situação, né? E o grande problema das organizações internacionais é que elas assumem esse papel, às vezes, de bode expiatório, né? Os europeus fazem isso com a União Europeia. Quando dá problema nos países, a culpa é de Bruxelas. E aqui a questão foi uma péssima gestão de todos os países do Ocidente com relação à Covid. Foram poucos os que tiveram uma administração acertada. E, obviamente, você esperar que a OMS dê todas as diretivas com relação ao efetivo funcionamento da resolução da pandemia, é complicado, né? É querer esperar muito de uma organização internacional, assim como, para quem dá aula de relações internacionais, muitas vezes, o aluno acha que as Nações Unidas vão resolver todos os problemas que existem no mundo, quando a gente não dá nem o efetivo financiamento e a capacidade financeira para que esse tipo de situação aconteça. Então, na questão da OMS, ela é importante, é relevante, mas o que nós vimos durante a Covid foi uma falha de A a Z de todos os governos, vários erros de várias instituições. Se nós lembrarmos daqueles lançamentos de números do Imperial College de Londres, em que você teria bilhões, milhões de pessoas morrendo, todos nós erramos. E justamente o Trump tem que buscar um bode expiatório, porque foi a Covid que o derrubou. Quem derrubou a reeleição de Donald Trump foi a questão da pandemia, a forma como ele lidou com a Covid, né? Até porque outro dia estavam comentando justamente que se os democratas soubessem, eles não teriam ganhado a eleição e deixado o Trump seguir como presidente dos Estados Unidos, porque aí teria outra situação. Mas é uma tentativa aí de busca de caça às bruxas e, obviamente, como você vê a China crescendo em relevância dentro do contexto multilateral, a China é o número 2 na maior parte das organizações. A posição, você tem o presidente, o diretor, e você tem o número 2, geralmente é o chinês. Uma distribuição, de pagamento de acordo com o tamanho da economia. Não em todas, mas na maior parte delas é assim. E a China tem buscado uma assertividade nesse sentido dentro das organizações internacionais, justamente, e aqui vem até um aspecto importante, como país líder no sul global, querer ser uma oposição aos Estados Unidos que buscam posições mais isolacionistas dentro do contexto internacional. Então a China vai, aos poucos, fazendo como os chineses sempre fazem, comendo pelas beiradas e assumindo uma relevância cada vez maior. A OMS é um caso típico desse que a gente observa isso. Isso pode, professor Gustavo, afetar os esforços da OMS, os esforços globais na área da saúde pública? Porque a gente está falando do maior financiador, né? Sem dúvidas. E, no fundo, o que o governo Donald Trump está apontando é para o colapso dessa agenda multilateral que prevaleceu desde, pelo menos, do pós-guerra no século passado. Como é que essas instituições elas são colocadas em xeque nessas medidas de isolamento dos Estados Unidos em tempos de protecionismo, né? Isso acabou se materializando, conforme nós discutimos, na saída do Acordo de Paris, a saída agora dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, e sem dúvidas nenhuma, veja que há essa aposta nesses diálogos que são diálogos de parceiros muito estratégicos. Precisamos saber como é que ficará exatamente o relacionamento entre Israel e Estados Unidos. Há uma série de tensões geopolíticas que passam pelos diálogos multilaterais, desde a guerra na Eurásia, passando pelos conflitos no Oriente Médio, essas tensões comerciais entre China e Estados Unidos, e de fato a gente tem um colapso, ou então podemos colocar nesses termos uma paralisia de organizações que são organizações substanciais para o funcionamento da globalização que nós conhecemos na contemporaneidade. Isso também se traduz na paralisia da própria Organização Mundial do Comércio, como que há uma série de instituições que vêm sendo desacreditadas, a atuação dos Estados Unidos, por exemplo, na OEA,
A gente percebe que não há um consenso em termos de projetos, de qual direcionamento essas instituições ganharão daqui por diante. E, de fato, eu acho que a agenda dos Estados Unidos nos próximos meses, nos próximos dias, será uma agenda de política externa muito de conter esse avanço chinês. A prioridade, sem dúvidas nenhuma, Lívia, será uma prioridade de retomar esse projeto de dinamização da economia nacional e como frear esse avanço chinês em diferentes partes do planeta. Furriela, sobre a saída da OMS, o senhor acredita que Trump pode ceder aos apelos da OMS e reconsiderar a decisão? É possível que isso aconteça? Tem algumas coisas aí para a gente entender, né? A gente está falando, entendê-lo não é fácil, mas a gente começa a perceber algumas lógicas, né? Tem muitas vezes questão de declaração, que significa para indicar para onde ele vai. Mas as atitudes não necessariamente são aquelas que vão levar os objetivos dele. Durante a assinatura do ato de saída lá da OMS, uma jornalista brasileira perguntou para ele se ele acreditava que realmente era importante a atuação da OMS. Ele falou, sim, é óbvio. Né? Então, assim, é óbvio que é importante a OMS, né? Não significa que... Como é que você vai lidar com problemas de saúde pública que são transnacionais, né? Você precisa de uma organização, né, desse tipo, né? Então, tem questões que não dá para você lidar só com o sistema de saúde de cada país, porque precisa ter algum tipo de interlocução entre os países. Então, ele sabe disso, né? Agora, ele quer chegar a algum lugar com isso, né? Então, assim, reforça os argumentos dele, o estilo dele, esse tipo de saída. Ele tem muitas críticas àquela época da pandemia, ele sabe que pesou na reeleição dele, né? Então tem uma série de... Ele quer cobrar da China também que colabore um pouco mais lá nas organizações internacionais, a União Europeia. Então acho que está dentro dessa lógica. Então acredito que sim, né? Pode ter algum tipo de repactuação que permita o reingresso dos Estados Unidos. Agora ele vai querer que se jogue de outra forma, né? Então acho que é um pouco por aí, né? Então ele ter respondido que é importante, né, significa por que está saindo daquilo que o jogo é que é importante. Está saindo porque não concorda com o jogo, né? Então acho que foi um pouco do que ele disse. Mas eu acho que sim, tem uma chance de voltar. Agora a grande crise aqui que o Gustavo trouxe é das organizações internacionais, né? Então as soluções consensuais, aquelas que se leva para uma organização internacional resolver o problema que é global, né? Ou não deixar para os países próprios resolverem, é o ideal. Até porque muitas vezes você tem que deixar para quem está criando o problema resolver, né? Então, o ideal é você ter uma organização fora que veja todos os lados envolvidos e faça uma mediação ali, né? Então, isso está em crise. Está em crise não é de hoje. A ONU é o caso mais emblemático. A ONU hoje em dia, de uma desimportância... Conselho de Segurança, né, muito grande, o Conselho de Segurança. Não é só uma questão de modelo, que é da Segunda Guerra Mundial, mas acho que de momento. Porque você teve ali duas situações que, para mim, foram emblemáticas para a desconstrução da importância da ONU. Uma foi o fim da União Soviética. Então, você tinha a ONU para mediar os dois principais blocos, Estados Unidos e a União Soviética, as suas zonas de influência. Isso não se perdeu, né, com o fim da União Soviética. E depois os Estados Unidos entendendo que tinham que tocar sua agenda por conta própria. Aí veio a invasão do Iraque, sem autorização da ONU, né, George Bush filho. Acho que de lá para cá ela foi perdendo importância. E aí as outras organizações foram na esteira. A Organização Mundial do Comércio, importantíssima uns anos atrás, e hoje em dia não é, porque não é para lá que se leva para discutir. Acho que esse é o ponto. Quanto pode custar esse ir? Eu sei que é uma pergunta rápida para uma resposta muito longa. Esse isolacionismo, economicamente, pode custar quanto para os Estados Unidos e para o mundo? É questão que, assim, os Estados Unidos, ele é a superpotência? A resposta é: existem custos e lucros ser superpotência. Ele não pode querer ficar com os lucros e abrir mão dos custos. Porque a China está se mostrando mais responsável que os americanos, é isso? É esse o jogo? Então, assim, é que tá, né? Ouvindo da OMS, quantos bi ele gastava lá? Não lembro. Assim, é mais dinheiro que ele está pegando. Ele está fazendo uma política que enfim, que desarticula as instituições que ele poderia usar enquanto superpotência, né, para reafirmar seus próprios poderes enquanto tal, para contrapor até com a China.
Né? A impressão que tem é a seguinte do Trump, que assim, eu vou perder, então não quero mais participar com vocês, sabe? Peguei a bola, eu quero ir embora. Não sabe brincar? Então, mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pode parecer irrelevante, ou pelo menos muito leviano, ou de uma forma muito solta que estou falando, mas a lógica do mercado financeiro é o seguinte, eu vou trabalhar com a hipótese que o dólar vai ficar mais forte ou mais fraco. Num primeiro momento, eu até posso achar que o dólar pode ficar mais forte, porque ele vai criar todo esse movimento para atrair dinheiro para lá. A dúvida é sustentável, dado que ele está buscando ineficiências de forma sistemática? Resposta, não. Só que nada, que nem saiu um artigo no New York Times, que o título é maravilhoso, né? Nada mais perigoso que uma superpotência acuada. Ele está acuado, ninguém está dando saída. Então, assim, esse jogo também está sendo um pouco subestimado. Mas, assim, eu não vejo nada do que ele está fazendo como efetivamente, assim, dinamicamente interessante. O que eu vejo que ele está fazendo, que aí sim, foi o projeto que foi anunciado essa semana, que chama Stargate, onde ele vai dar $500 bilhão para empresas de IA. A questão da IA vai mudar o mundo. Eu falo isso porque eu trabalho no mercado financeiro, e no mercado financeiro a gente ganha dinheiro diminuindo a simetria de informação entre tomador e doador de dinheiro. Então, o nosso jogo é informação. Pensa o que IA entra aí no meio. O mundo do direito também é informação, redação de texto, né? Isso tudo vai mudar completamente. Então, isso sim é uma coisa dinâmica que ele está fazendo, vai ficar na ponta. Vamos ver até quando ele vai ficar. Né? Nós temos ainda muitos decretos, mas o bloco está quase acabando. A gente não vai conseguir se aprofundar nos decretos que promovem um desmonte nas políticas de fomento à igualdade, contra a desigualdade nas empresas públicas, mas também uma tentativa de levar essa dinâmica para as empresas privadas. Eu mencionei na abertura a questão também da soltura de cerca de 1.600 pessoas que estavam detidas por terem invadido o Capitólio. A gente não vai conseguir se aprofundar nisso, mas eu quero fechar esse bloco falando que, embora ainda sem regulamentação, a ampliação de tarifas de importação segue, sim, no radar do presidente Trump. O republicano quer impor taxas de até 25% em produtos importados do Canadá e do México já a partir do dia 1º de fevereiro. E essa medida seria uma retaliação ao que Trump considera uma permissão dos países vizinhos para a entrada de imigrantes ilegais e drogas nos Estados Unidos. Caso a cobrança se concretize, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau prometeu retaliar. Já a presidente mexicana Claudia Sheinbaum pediu cabeça fria. Trump também planeja aumentar tarifas da União Europeia, com quem o republicano alega haver desequilíbrios comerciais preocupantes, e da China, que seria taxada em 10%. O presidente dos Estados Unidos ainda publicou a intenção de aplicar sanções e ampliar tarifas da Rússia, mas nesse caso, como forma de pressionar o presidente Vladimir Putin a acabar com a guerra na Ucrânia. Análise econômica para abrir. Olha, essas medidas para o Canadá e México, né? Ele está até revertendo o NAFTA. A NAFTA é simplesmente isso. Essas instituições internacionais que ele está falando. Sim. É isso, de novo, ele quer desarticular tudo. A ideia é assim, farinha pouca, meu pirão primeiro e em relação ao Canadá, ele falou que vai ser o 51º estado americano, falou que o Panamá é dele e que a Groenlândia ele está levando na de baseada. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de atitude dele, a gente tem que entender que ela vai gerar muita reação. No primeiro momento, pode até... Vamos supor que ele taxa em 25% produtos vindo do México. Eu confesso que eu não sei de cabeça quais são os produtos mais importados pelos americanos do México. Mas vamos supor que seja carro da GM. Pode ser uma hipótese, né? Vai começar a chegar a peça mais cara da GM nos Estados Unidos? Entende que isso daí tem fôlego curto? Tem fôlego curto, não é uma coisa que consegue estabelecer. Só que assim, para nós brasileiros, a boa notícia é que a gente consegue ficar transitando. A gente está perto, mas não está tão perto. A gente dialoga com os dois lados. Então, pensando para o Brasil, nesse sentido, eu fico otimista, porque a gente pode se beneficiar desses ruídos. Que nem quando o Trump entrou na primeira vez, a gente citou aqui rapidamente, ele proibiu, teve uma retaliação da China em relação aos produtos agropecuários americanos por conta de uma retaliação do Trump à China, que foi logo de cara. O Brasil pegou e começou, aí o agronegócio virou o melhor amigo dos chineses que existem no mundo. Vê como as coisas são muito estranhas, justo o nosso agronegócio, que é muito mais à direita e talvez muito mais crítico à China e muito favorável ao Trump. O mundo é bagunçado, assim. O que eu quero colocar é que essas medidas que ele está anunciando,
vão ter reações. Os europeus não vão ficar quietos, os canadenses não vão ficar quietos, e ele vai cada vez se isolando mais. É aí que eu tenho receio. Uma superpotência acuada é um animal perigoso. É isso que eu ponho. Só para complementar 30 segundinhos para a gente fechar o que o André está trazendo, essas medidas de tarifaço, obviamente que há o risco de inflação, mas perceba as contradições. O próprio NAFTA ele foi revisto durante o primeiro mandato de Donald Trump. Né? Há um tratado que garante exatamente as correntes de comércio entre México e Estados Unidos, Canadá e Estados Unidos, e é bem provável que há exatamente um sentido de apostar, de jogar com esse tom retórico para ameaçar exatamente esses outros atores, que são atores que vão rivalizar na ordem internacional frente ao segundo mandato do governo Donald Trump. Donald Trump fez uma declaração nesta semana que, no mínimo, deixou a diplomacia brasileira em alerta. Ao ser questionado sobre a relação com o Brasil e a América Latina, o presidente americano respondeu que é ótima, mas que eles, se referindo aos países latino-americanos, precisam muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam deles. Vamos ouvir. President, how do you see our relationship with Latin America and Brazil? Ótima, deve ser ótima. Eles precisam de nós muito mais do que precisamos deles. Nós não precisamos deles, eles precisam de nós. Todo mundo precisa de nós. O governo brasileiro, que desde a eleição de Trump já vem adotando prudência, cautela diante de declarações do republicano, reforçou essa posição. A secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, disse que vai acompanhar as ações do presidente americano e priorizar as convergências entre os países. O presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito nos Estados Unidos e nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo, mas acredito que, como somos um povo que acredita, que tem fé na vida, que tudo vai dar certo sempre. Nós vamos trabalhar e apoiar e procurar trabalhar não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas. O presidente Lula, por sua vez, também comentou o assunto. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga. Nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. 200 anos de história de relações diplomáticas, falamos sobre isso mais no início. Houve momentos de mais distanciamento entre os governos Brasil e Estados Unidos, alguns de mais alinhamento. Em todos esses momentos prevaleceu o pragmatismo. Vai ser diferente dessa vez, professor? Eu acho que não. A questão aqui, falando do pragmatismo, né, a gente teve vários períodos na história brasileira onde o Brasil foi governado por um presidente que tinha uma agenda diferente, uma visão ideológica, né, diferente dos Estados Unidos. Teve, inclusive, com o Lula, quando teve o Bush Filho, né, George Bush Filho. A gente sabe que George Bush Filho não é ou não tem uma agenda tão assertiva, digamos assim, quanto a de Donald Trump, pelo menos no discurso, mas era uma agenda diferente, né? Havia uma visão diferente, havia ali claramente, né, um interesse americano de que o Brasil tivesse um outro tipo de governo, como talvez tinha tido anteriormente, né, com as gestões ali do Fernando Henrique. De qualquer forma, ali a coisa funcionou bem, né? Não houve nenhum grande problema, e isso também por conta do Lula ter feito o que ele disse que vai fazer agora, que é também seguir de uma forma pragmática. A gente percebe que, inclusive, na eleição americana, mesmo o Lula tendo dito que preferia que a Kamala Harris vencesse, também foi só ali que ele disse alguma coisa, né? Então, acho que soube se lidar bem com isso. Tomara que seja agora. E em outros momentos da história do Brasil também, né? Quando a gente teve o Geisel como presidente aqui, era Jimmy Carter nos Estados Unidos, e não batia aquela agenda também que eles tinham, aquela pressão de direitos humanos do Jimmy Carter. O Brasil estava numa transição, né, de saída ali do governo militar.
E também tudo funcionou. Eu espero que agora seja também. Mas o Brasil tem que ficar atento a duas situações. Essa questão tarifária com relação a alguns produtos brasileiros, tomara que não venha, para que a gente não tenha prejuízos pontuais, eu digo nas nossas exportações, porque na guerra tarifária que ele tenha com outros países, talvez a gente ganhe algum mercado, como falou o André aqui, né? Então isso tudo bem, mas não com relação às nossas exportações. Vamos aguardar. Agora tem uma outra. Se a gente mostrar que nós somos aquilo que a gente diz ser, que é a potência regional aqui da América do Sul, que a gente mostra que a gente tem uma agenda estabilizadora aqui. Então talvez nisso a gente consiga construir uma agenda conjunta com os Estados Unidos. Nesse sentido, nessa agenda, e o resto fica no pragmatismo. É um desafio, mas tomara que seja por aí. André, quando o Trump fala, parece arrogância. Eu queria te ouvir o que é arrogância e o que é verdade nessa fala. Quando ele fala que nós não precisamos deles, a América Latina precisa dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não precisam da América Latina. Como que você equilibra essa balança de arrogância e verdade? Ele respondeu isso escrevendo no papel, enfim, não dá nem para dizer que é para valer. Agora sim, o que o Trump está querendo dizer é o seguinte, olha, a gente vai observar em relação aos interesses norte-americanos. O que a gente importa do Brasil? Os Estados Unidos importam muito bens industriais, né? Diferentemente da China, que importa muito bens agro, né? A gente manda muito avião para lá, por exemplo. Ele vai começar a desfavorecer a vida de avião brasileira para lá? Só que, de novo, que nem americano fala, talk is cheap. Falar é fácil. Quero ver o que ele vai fazer na ponta do lado, porque aí a gente começa a colocar isso. O problema é que o Trump, o que eu coloquei como populista, ele está calçado dentro de um sentimento real do povo americano. Só que o que ele está prometendo entregar para os americanos não tem como. De novo, eu adoraria que existisse a possibilidade desse retorno a esse mundo do trabalho que tinha lá. Não tem, não vai ter. Agora, isso daí colocando para a gente assim, existem oportunidades. O Brasil, apesar de entre nós, de ser tão... Você pega a história política do Brasil, é bastante emocionante, né? Tem vários momentos. Mas, assim, do ponto de vista externo, o Itamaraty sempre foi muito conciso, muito tranquilo, muito pragmático. E esse tipo de atitude é um ativo nosso que eu acho bastante importante, né? A gente falou do Lula com o Trump, mas o Bolsonaro com o período do Trump, né, que tem ali, não necessariamente o Trump foi legal com o Brasil, né? Teve a questão da OMC, né? OMC não, da... OCDE, desculpa. OCDE. Que os Estados Unidos que meio que barrou a gente. Então, assim, não é porque também se fosse totalmente amigável, que nem nitidamente o Bolsonaro tem afinidades ali, não tem nem o que discutir. Ideológicas, né? Não mas até aí tudo bem, está certíssimo, não tem nada errado com isso. Mas mesmo isso não garantiu uma atitude, eu acho que é mais pragmático. O Trump, se ele é o homem de negócio que eu imagino que ele seja, e ele está querendo saber onde ganha, se a gente mostrar onde ganha, ele vem. Tá. Isso beleza. Com base nessa postura pragmática de Trump, professor Marcos Vinícius, aquelas ameaças de que se os países do BRICS continuarem insistindo em fazer as transações em moeda que não seja o dólar, esses países serão taxados e muito? É mais discurso ou pode vir a acontecer? Veja, se você lê A Arte de Negociar do Trump, né, uma das coisas que ele sempre fala é você negociar sempre numa posição de força. Então, a bravata que o Trump faz sempre é a partir desta posição de força. E os Estados Unidos, queiramos ou não, é a principal potência econômica do mundo. Não há dúvida sobre isso nesse processo todo. Claro que vem perdendo paulatinamente esta posição para a China, que é, hoje em dia, a grande máquina do desenvolvimento global. Não são os Estados Unidos que promovem o crescimento, é justamente a China. Então, quando a gente fala do Brasil, né, se pode afetar o Brasil, qualquer problema que der com a China pode ser problemático para o Brasil, não é? Na relação Estados Unidos-China. E não podemos esquecer nunca, e isso é importante enfatizar, que os norte-americanos são concorrentes do Brasil naquilo que o Brasil vende para a China. Esse é um ponto fundamental que nós temos de levar sempre em consideração. E como a gente aprende na história,
O primeiro-ministro britânico dizia, o Lord Palmerston, que nas relações internacionais não existe nem amigos perenes, nem inimigos perenes. A única coisa que é perene são os interesses. E neste processo todo, o que nós notamos é que a arma fundamental da economia americana para a manutenção da sua hegemonia se chama dólar. Não há dúvida sobre isso. Isso é mais importante do que qualquer porta-aviões, qualquer coisa. Até porque eu sempre digo que os Estados Unidos têm os 2 melhores exércitos do mundo. Um se chama Oceano Pacífico, o outro se chama Oceano Atlântico, intransponíveis. Qualquer guerra que você vai fazer é muito difícil você vencer essas duas enormes barreiras. Agora, o dólar é que vem neste processo garantindo, desde de Bretton Woods, desse processo todo, garantindo esta primazia dos Estados Unidos no contexto internacional. E essa primazia fez com que os americanos, muitas vezes, abusassem deste poder. Na questão, começa com o Irã, né? na questão dos iranianos, a congelar os ativos, depois agora na questão da Rússia. Acho muito engraçado quando a gente fala dos americanos venderem o petróleo. A guerra da Ucrânia fez com que os americanos se transformassem num dos principais fornecedores de petróleo, né, da União Europeia. Uma coisa impensável, não é, quando a gente começa a ver o que aconteceu. Mas esta mudança do dólar, esta redução da importância do dólar, não é um momento atual. Começa em 2007. Quando todo mundo que tinha dólares viu a sua riqueza cair profundamente em razão da crise de 2007. E o problema é que o dólar não foi substituído naquela ocasião porque não havia alternativa. E o que os chineses entendem é que para a China não interessa uma mudança, não é, do dólar para o yuan. Primeiro que existe uma série de características aí que são necessárias, para que eles possam exportar mais, né? Nesse processo todo, e é verdade, mas os chineses querem entender que é necessário que você tenha alternativas ao dólar. E com esta questão de alternativas, você precisa paulatinamente começar esse processo de enfraquecimento do dólar. E moeda, e o professor pode falar muito bem para a gente, moeda é confiança. A partir do momento que você começa a perder confiança no dólar, você não vai guardar mais dólar em casa. Então, esta é a questão da confiança. O quanto os Estados Unidos conseguem manter a confiança. Meu grande desafio, e eu sempre falo isso, é como é que a gente continua dando o crédito para os americanos uma economia que deve 2 vezes quase o seu PIB. Né? Então, você tem uma série de coisas que vão deteriorando isso. Carro elétrico, eu sempre digo, se todo mundo usar carro elétrico, o petrodólar some. Não é? Como relevância global. Então, você vê que os chineses estão se movimentando com muito cuidado nisso. E claro que Trump, quando visualiza e começa a pensar que existe este tipo de desafio, obviamente que, como é o instrumento mais poderoso que ele tem nas mãos, esta é verdadeiramente a arma nuclear de Trump, é o dólar dos Estados Unidos, claro que ele tem que proteger isso. É só para reforçar aqui essa ideia, os Estados Unidos têm um privilégio que é incrível. Por exemplo, eles têm um déficit gigante. Não tem um déficit gigante, ele pode imprimir e jogar para fora esse dinheiro. Percebe que isso daí não entra dentro da economia deles? Só para explicar para quem nos acompanha, justamente esse privilégio que é único. É único. Exorbitante. É isso. Tá? Ele produz, faz dívida e toma um dólar. Agora é o seguinte, é mais do que confiança, só para... Concordo muito com o que você colocou, professor, mas a ideia é o seguinte, a moeda, ela surge, é fiduciária, logo é confiança, mas é na medida que você faz dívida. Então, o que os chineses têm feito é o seguinte, a Argentina, você quer produzir sei lá o quê? Assina esse papel aqui, você toma uma dívida em yuan. Quando você começa a colocar tudo em renminbi, né, na moeda deles, percebe que a unidade de conta dentro dos próprios balanços começa a ser a moeda do outro. É como se incutisse um novo vocábulo. Esse vocábulo... Por que o dólar é difícil de tirar? Porque todas as moedas falam com aquela. Sim. Quando ela começar a falar com outra, é porque isso daí foi virando no nível do crédito. Não quero entrar muito no detalhe, mas é isso. Mas a China está fazendo. Não tem problema, precisa de dinheiro, eu te empresto, por que não? Coisa que os Estados Unidos não está querendo fazer, né? E posso acrescentar um ponto importante nessa questão? Nesse processo, a China se tornou o principal parceiro comercial de mais de 140... Número 1, parceiro comercial de mais de 140 países e territórios no mundo. Ou seja, a próxima fase dos chineses é Argentina e Brasil. Por que vocês estão usando dólar se eu compro de vocês, vocês compram? Por que vocês não usam o renminbi ou o yuan na transação? E a China vai fazendo, a China come pelas beiradas. Então, mas isso que uma hora a dívida do Brasil vai estar nominada em yuan.
Então, em tese, o hedge que eu tenho que fazer aqui no Brasil não é mais em dólar, mas sim yuan. Então, naturalmente, eclode isso. Vamos chegar nisso, então, Vamos. naturalmente. Eu acho que sim, tudo mais constante, que é uma hipótese heróica. Agora, professor Gustavo, nós tivemos um movimento nessa semana, já que tocamos aí no assunto Argentina, de Milei querendo furar a bolha do Mercosul para fazer uma parceria mais efetiva com os Estados Unidos. Isso é possível de acontecer? Porque são duas questões que a gente tem que analisar. Se ele fizer isso, ele se prejudica com o Mercosul e com o mercado europeu. Compensa pelos Estados Unidos? Enfim, eu sei que é uma questão econômica também, mas quero ouvir sua análise. Do ponto de vista pragmático, Lívia, as correntes de comércio entre Brasil e Argentina, elas são altamente complementares. Isso se deu exatamente em um contexto de redemocratização dos países. E há esse aceno por parte do presidente Javier Milei, muito em sinergia exatamente com esses discursos de Donald Trump, um alinhamento ideológico para fomentar a sua base política, a sua base ideológica, setores de direita, de extrema-direita, nos respectivos países. Mas, ao que me parece, o problema do Mercosul é um problema mais agudo de integração regional, que acaba se cristalizando exatamente em um cenário de fragmentação política e desintegração econômica. Como que esses projetos de integração regional na América Latina perderam espaço exatamente com o avançar de atores extra-regionais. É o caso do avançar da economia chinesa, é o caso também desses impasses e dessas contradições do ponto de vista político e ideológico entre diferentes presidentes, Javier Milei na Argentina, governo Lula no Brasil. Temos divergências ideológicas significativas em outras áreas da América do Sul. É o caso agora da eleição, por exemplo, no Equador, o presidente colombiano Gustavo Petro. Em síntese, como que essa crise do multilateralismo reverbera também em uma crise do regionalismo e da integração latino-americana. E isso nos coloca numa posição muito sensível que endossa exatamente a fala do presidente Donald Trump, quando ele fala que o Brasil e a América Latina precisam muito mais deles do que nós, exatamente no sentido de articularmos um projeto autônomo, é porque o presidente Donald Trump sabe que a América Latina não será uma prioridade da sua política externa. Acho que isso está nítido nesses primeiros decretos. Acho que isso está bastante cristalino nas suas primeiras falas, onde a América Latina será uma área considerada periférica. E quando nós lembramos exatamente das relações entre Estados Unidos e América Latina, a gente compreende exatamente essas relações, que são relações assimétricas, muito em tom da compreensão dos Estados Unidos em entender a América Latina como uma região de sua histórica influência, né? Como que diferentes presidentes na conjuntura política estadunidense enxergavam ali na América Latina, inclusive na América do Sul, uma série de influências que agora essas influências estão corroendo, né? Em razão da entrada desses atores extra-regionais e também no fortalecimento de políticas de cooperação sul-sul. Quando a gente chama atenção na nossa conversa, o professor Furriela lembrou muito bem dos BRICS, é porque essa tentativa de orquestração dos BRICS, para além da tentativa de fomentar esse debate de desdolarizar a economia mundial, a gente está falando aqui de um grupo de países, de atores internacionais que são substanciais para essa economia do novo milênio. Aqui na primeira metade do século XXI, que são atores extremamente sensíveis e emergentes e que podem implementar um projeto, inclusive, acho que isso será a pauta dos BRICS no ano de 2025, aquele velho pleito da política externa brasileira de rever os mecanismos de governança global. Isso não saiu do radar ainda do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, estava presente na reunião de cúpula do G20 e agora, certamente, com o Brasil à frente da presidência dos BRICS, vai voltar sabendo que há uma margem muito reduzida para a consolidação desse pleito, né? Então, novamente, aqui a gente tem uma posição bastante delicada do governo brasileiro, mas acredito, Lívia, que nós vamos continuar respeitando a nossa melhor tradição diplomática, dos diálogos universalistas, dos diálogos no fomento não só
em termos de políticas de cooperação sul-sul, mas também com diálogos que acabam se sedimentando e se cristalizando com diferentes atores da economia política internacional. Agora, professor Furriela, nessa semana o Donald Trump participou, embora à distância, do Fórum Econômico de Davos. Era uma grande expectativa diante dessas promessas de sobretaxar alguns países, o que ele falaria. E ele deu uma declaração no sentido que vamos reduzir impostos para empresas que basearem suas atividades nos Estados Unidos, produzirem nos Estados Unidos. E aí eu me lembro de algumas análises que eu tenho lido ultimamente, de que embora o Trump diga que não precisa da América Latina como a América Latina precisa dos Estados Unidos, há uma preocupação com a América Latina, porque há um domínio chinês aqui muito evidente. Sim. E muitas empresas aqui na África, e muitas empresas, com o passar dos anos, por questões econômicas, saíram dos Estados Unidos e vieram para cá. Quando ele faz esse tipo de declaração em Davos, ele também faz uma sinalização nesse sentido, talvez para o retorno dessas empresas, não sei? Bom, aí a gente tem algumas questões aí curiosas, né? Primeiro, em relação ao Mercosul, a crise do Mercosul é dos integrantes do Mercosul quererem negociar, né, com blocos ou com países fora do bloco, numa agenda diferente do que falam os outros, né? Então isso e todo mundo já colaborou com essa crise. A gente bota a culpa na Argentina, mas o Brasil também já colaborou com isso. O Uruguai já quis sair do Mercosul. O ponto é o seguinte: o que o Mercosul quer ser? Se ele quer ser essa etapa que ele é agora, que é uma zona de livre comércio para liberar o comércio entre eles, olha, está funcionando bem, né? O Gustavo lembrou, é complementar, ok. Na relação externa, que aí é uma união aduaneira e outras etapas, né, que vem depois, tem várias etapas, né? Quando você cria um bloco, tem um monte de etapas. A União Europeia é quem está mais avançada, que é a União Política. Então, a gente não chegou lá. Mas, se a gente quer avançar, a gente tem que todo mundo ir junto. Vamos juntos fazer um acordo com os Estados Unidos? Não, só a Argentina que quer, né? Como está dizendo agora. Então, se o Mercosul decidir repactuar suas relações, fala, vamos ficar assim, e aí cada um de nós tem independência de negociar fora, pode ser que a coisa funcione. Enquanto a gente não resolve essa crise de identidade, e a gente está atrasado em resolver, a gente fica com esse debate. Então, acho que é um problema mais nosso do que dos Estados Unidos. Agora, em relação à América Latina, né, os Estados Unidos vão ter, sim, que repensar aqui a região, porque é esse domínio chinês que você mencionou. Então, não tem como fugir disso se ele quiser diminuir as zonas de influência chinesa. Se ele quiser repensar o mundo através de uma diminuição do poder chinês, existem várias coisas a fazer. Essas questões tarifárias, questão de atrair empresas, tem uma série de situações. Mas tem também a de diminuir zonas de influência. Não sei o que ele vai fazer com a África, mas aqui, que é uma zona de influência chinesa. Mas aqui ele tem que repensar se ele quer diminuir a influência chinesa aqui. Se ele quiser, se ele incluir na agenda, eu acho que a gente ganha importância. Se não, vai ser pontual. Eu vou lá falar com a Argentina, vou ver o que eu faço com a Venezuela, vou aplicar uma sanção adicional em Cuba, vou lá ver o que eu faço com o canal do Panamá. Fica pontual. Se ele quiser diminuir, a gente entra melhor na zona de interesse. Agora, sobre o que ele falou, é curioso, né? Essa questão de atrair as empresas já estão lá, né? O que ele quer atrair? Parque industrial de volta para lá? Entra no que o André estava falando, né? É esse tipo de emprego que quer oferecer novamente? É esse tipo de questão que ele quer jogar? Então, precisamos entender um pouquinho melhor. Agora, sim, tornar-se mais atraente para investimentos, reduzir impostos, isso roda mais para as empresas que estão lá do que de fora, porque a economia já roda assim, né? E ele está apostando muito numa agenda, não sei, o André, que é o economista aqui de nós, numa agenda de reduzir impostos para a economia americana andar melhor. Então, acho que dentro dessa lógica, mais do que atrair empresa que não está lá. Quer complementar rapidinho? Que eu quero te perguntar outra coisa. Não, mas a ideia é assim, o corte de impostos, em alguma medida, faz sentido a curto prazo, isso gera efeitos. Agora, vai ajudar isso a financiar um déficit desse tamanho? A resposta é não, logo isso daí torna eficiente no longo prazo. Existe um jogo de curto e longo prazo que alguém com as características do Trump consegue alimentar o curto prazo, mas o longo prazo fica capenga. Por isso que toda hora eu apresento a hipótese que talvez não funcione. Acho que é isso. Quero te ouvir de novo sobre isso. André, um dia após a posse,
do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e diante da ameaça de impor tarifas de até 25% sobre produtos importados do México e do Canadá, o dólar fechou em leve queda em relação ao real, cerca de 0,18%. O peso mexicano desvalorizou 1,3% e o dólar canadense 1%. Aqui no Brasil, a moeda norte-americana foi aos poucos cedendo e na última quarta-feira registrou forte queda de 1,4%, a R$ 5,00, fechando a R$ 5,95, o menor patamar desde 27 de novembro de 2024. Essa queda ocorreu depois do presidente Trump afirmar que as tarifas de importação para produtos da China dependem de um acordo sobre a prioridade da rede social do TikTok. A declaração de Trump trouxe uma onda de otimismo aos mercados globais que antes temiam tarifas mais agressivas. Sua análise é por aí também? Acho que é assim, o real se apreciou esses últimos dias, em grande medida, porque não foi o real... Quando a gente fala de câmbio é uma desgraça, né? Porque às vezes 6 é diferente de meia dúzia, no seguinte sentido. Às vezes não é o real que está forte, é o dólar que está fraco e vice-versa. Nesse sentido, o dólar perdeu contra várias moedas, então não dá para colocar na conta do real. Seria errado fazer isso. Mas, por outro lado, explodiu o câmbio em novembro, dezembro começou já a querer cair. Já está caindo algumas semanas, está fazendo queda. O que eu acho que nós, no Brasil, temos que ficar atento é que existe uma dinâmica de uma taxa de juro alta que está gerando efeitos cumulativos que pode se traduzir num real mais fácil. O que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil é uma porcaria. É verdade. Vou colocar desse jeito. É uma porcaria. Só que país do mundo paga 15% de juros? Então, o que eu quero dizer é que começa a ficar caro você ficar vendido em reais. E isso pode começar a se traduzir. Não quer dizer que o dólar vai para R$4, né? Mas, assim, o Brasil tem balanço comercial superavitária, a gente tem reserva internacional e estamos com os maiores juros do planeta. Uma hora começa a encaixar. Começa a ficar desse jeito. E tem uma questão que é o acúmulo dos juros. O ano passado, o real perdeu contra o dólar 27%. Foi a moeda que mais perdeu. Da Argentina foi melhor e o pessoal olha isso e compara. Brasil foi pior que a Argentina. É uma conta de padeiro errada pra caramba, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas o que eu quero dizer é que assim, o fato do real ter perdido 27%, se um estrangeiro tivesse investido aqui, a Selic, vamos supor que na média do ano era 15%. Você percebe que ele perdeu em dólar? Agora, se o dólar para de mexer e a taxa de juros vai para 15%, o estrangeiro começa a colocar e fala, nossa... Gostei, tá legal, bacana, hein? Tá indo bem. Porque, tradicionalmente, se você pega historicamente, a nossa taxa de juros em dólar Selic, com a variação cambial, dá 10% em dólar. O americano gosta disso também, mas porque lá não tem disso. Mas para dizer que foi o mundo inteiro que aconteceu isso, o mundo emergente, mas tem uma questão desse acúmulo da taxa de juros que, na minha opinião, vai começar a gerar efeito. É que nem remédio psiquiátrico, né? Você tem que tomar durante muito tempo para gerar efeito na tua cabeça. É tipo isso, a elevação dos juros. Vamos seguir acompanhando. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Professor Furriela, professor Marcos Vinícius, André, professor Gustavo, muito obrigada pela participação de vocês. E a você que esteve conosco, nos acompanhando, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Um ótimo fim de semana para você, uma ótima semana pela frente e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.